Saudamos a todos na paz do Senhor. Por favor, livro de Neemias. Livro de Neemias, o capítulo número 2. Neemias se logo após o livro de Esdras, que viu cumprir depois de Crônicas, e antecipa o livro de Jó, antecipa o livro de Esther e antecipa o livro de Jó, e traz para frente Salmo, Jó, Esther e Neemias. Capítulo 2 e o verso de número 4, e diz assim a palavra: Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Amém. Pode sentar. Queridos, eu estou pregando direto porque está escasso de pregador. Uma certa denominação aqui da cidade, ela proibiu os seus obreiros de pregar aqui. Não entendi porquê, mas louvado seja Deus. Cada um faz o que lhe apraz. Mas essa denominação, ela simplesmente proibiu os obreiros de virem, de visitar aqui. Se os obreiros desta congregação forem vir aqui, forem pegos aqui, eles serão disciplinados. Eu não sabia disso, quem sabia disso ontem. Fiquei triste, entre aspas, porque não sei para que isso, só está prejudicando o povo. Essas coisas só prejudicam os obreiros. Só prejudicam os obreiros. Se fosse para um lugar onde Deus não habitasse, onde o pastor estivesse em pecado, aí eu digo realmente, eu também não permitiria. Onde se prega uma palavra deturpada, eu também não liberaria. Mas cada qual com o seu cada qual. Por isso que eu fiz alguns convites e as pessoas dizendo não, e eu não entendi. Agora ontem, quando eu fui no convite, aí essa pessoa foi bem sincera comigo, e eu louvo a Deus pela vida dele. Por ter sido sincero, não vem a ver não. Porque esse vinho não vem debaixo da bênção do seu pastor e você está errado. Glória a Deus por isso. Queridos, estava hoje pensando no que pregar. A gente, quando prega direto, a gente fica meio assim, o que levar? O que trazer para a igreja? E eu vou trazer um pouco desse contexto no tempo de Neemias. Quinta-feira a gente teve uma boa palavra aqui pelo meu irmão evangelista, palavra poderosa, gloriosa. Ele trouxe um contexto de Abraão até Esdras, glorioso. Fiquei muito feliz com a forma que ele expôs a palavra, feliz mesmo. E depois de Esdras, depois daquele avivamento que aconteceu, que a campanha terminou quinta-feira, dá para pensar que Israel se firmou, dá para pensar que as coisas ficaram em ordem. Depois de um avivamento daquele, depois de um arrependimento daquele, a gente diz, poxa, não, agora realmente o povo não vai pecar mais, o povo agora vai ficar firme, depois de uma dureza daquela. Só que depois de Esdras, 40, 50, 60 anos depois de Esdras, Esdras procura saber as notícias sobre Judá. Esdras nasceu na Babilônia, era eunuco e vivia na casa do rei, para saber Artaxerxes. Provavelmente esse rei era o mesmo esposo de Esther. Os historiadores falam que esse rei é o mesmo rei que era esposo de Esther, que deixou aquela mulher e casou-se com Esther. Mas tudo bem, não vou entrar nesse detalhe. O fato é que Esdras nasceu na Babilônia, ou melhor, nasceu naquela região
da Pérsia, e cresceu ali, passou a ser o mestre-sala do rei. O mestre-sala, ele tem a pior tarefa em um reinado. Parece uma coisa boa, mas é a pior função em um reinado, chama-se a função do mestre-sala. Por quê? Porque ele pega a taça de vinho, abre a garrafa de vinho ou odre, coloca o vinho na taça e ele é o primeiro a tomar. Se ele morrer, morreu, e o rei vai morrer. Por isso que ele era o copeiro, ou seja, o mestre-sala. Ou seja, a gente trazendo isso traz à memória aquele mestre-sala no casamento de Caná da Galileia, que ele experimentou o vinho que Jesus fez e era bem melhor que o primeiro vinho. Louvado seja Deus. Pois bem, e Neemias, ele era o copeiro, ele era o mestre-sala do rei Artaxerxes, é um nome difícil de dizer. Ele encontra-se ali. Quando ele escuta a notícia lá de Judá, de Jerusalém, ele fica triste. Como que diz assim, cara, ficaram tanto tempo na presença de Deus, glorificaram a Deus, foi uma coisa linda. Em Ageu a gente vê Ageu profetizando, dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eles reedificaram o templo, eles glorificaram a Deus, como o irmão falou aqui, a turma dos antigos choravam de tristeza, porque viram o templo de Salomão. Em compensação, os jovens ficaram alegres por ver aquele templo. Só que agora eles simplesmente abandonaram mais uma vez. A obra agora para de novo. A obra agora está pior do que antes. A coisa agora desandou. Eles não reedificaram nada, eles simplesmente abandonaram, passaram a cuidar das suas coisas, passaram a cuidar dos seus haveres. A gente vai entender isso no livro de Malaquias, quando ele começa a falar a respeito que tem que ter diferença entre o justo e o ímpio. Lá em Malaquias ele está falando sobre o contexto de como estava Jerusalém. A turma simplesmente parou de edificar. A turma levava para aquele templo que Esdras construiu junto com aquela turma e levavam lá seus animais, os animais coxos, os animais aleijados, animais cegos. O sacrifício não tinha valor nenhum. Por isso que ele cobra ali os dízimos. Ele não cobra porque precisa, porque o dízimo é uma obra de fé. Por isso que Jesus, ou Deus, ou o Espírito Santo, cobram naquelas circunstâncias a esse mesmo povo que Neemias está aqui. Pois bem, quando Neemias está ali, chega triste diante do rei, ele chega e fala para o rei: eu poderia estar feliz? Lá está tudo destruído, os muros estão destruídos, o templo está acabado, porque fizeram só uma pequena parte do templo. A cidade está passando necessidade, porque os vizinhos ali não permitiam que eles plantassem. A turma plantava, os vizinhos vinham e comiam. Estava triste a situação. Aí ele chega e diz: então você vai, eu te dou carta, e você vai para aquele lugar. Quando Neemias chega naquele lugar, querido, uma distância grande, duas coisas que foi com ele. Quando Deus nos dá uma missão, Ele não nos dá de qualquer jeito. Primeira coisa, Ele mandou consigo um chefe do exército e os outros eunucos para cuidar de Neemias. Então Neemias ele não foi só. Deus, ou o rei, mandou com ele um chefe do exército para cuidar dele, como também pessoas para cuidarem do seu dia a dia, porque ele era a própria pessoa do rei indo para Judá. Ok, manda consigo também animais e vai àquela comitiva rumo a Jerusalém para edificar o templo. Ele pede carta ao rei para sair verba para comprar madeira para reedificar o templo, e o rei dá toda a liberdade para Neemias. Queridos, o nosso Deus, Ele nos dá toda a liberdade que nós precisamos para fazer a obra dele. A obra dele, ela quando estaciona, a culpa não é de Deus porque ficou escasso a verba, não. É porque nós não buscamos de verdade. Nós
chega ali, pede carta, o rei dá, pede pessoas, ele dá, pede animais, o rei dá, o rei libera tudo. Quando Neemias chega naquela cidade, verso 11 diz assim: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Qual era a situação de Jerusalém? Totalmente destruída, mas à meia-noite, ou melhor, à noite, me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Eu quero que você viaje nesse ambiente aqui agora. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados. Isso foi à noite, depois de 3 dias que Neemias chegou ali. Estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passar o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Sai Neemias por aquele ambiente, um ambiente de destruição total. Note que naquela região ainda existia sacerdotes, magistrados, a elite estava ali e sabia que existia. Só que essa mesma elite aqui, ela não estava nem aí para ralé. Ela não estava nem aí para os crentes que cometiam pequenos delitos. É tipo assim, o pastor não se preocupava com o crente que não dizimava. Porque hoje existe essa separação de pessoas. Se não dizima, não presta. Se não está numa campanha, não presta. Só presta o que ele quer que preste. Era o que acontecia com os pastores ou sacerdotes da época. Os magistrados da época pegavam e estavam sendo como está hoje no Brasil, invertendo, porque eu tinha um dinheiro para comprar, eu comprava a minha sentença, dizia não tanto. Era o que estava acontecendo. Neemias não procurou essas pessoas, ele mesmo foi e olhou o ambiente. Eles não sabiam que Neemias estava com carta do rei, estava guardada. Ei, meu irmão, existe uma frase vulgar no mundo chamada carta na manga. Carta na manga, no mundo eu não quero saber como é, mas aqui para você, chama-se o secreto de Deus. Neemias, ele guardava tudo em secreto no seu coração. Tem pessoas em nosso meio que Deus não pode mostrar nada a ele, que ele já chega e manda para fulano. Vi isso, vi aquilo. Lógico que tem visões que é para a igreja, mas tem visões que é para você mesmo, que é para você se cuidar, que é para você saber que Deus vai te fazer prosperar em alguma coisa. Quer consultar alguém? Consulta algum crente na presença de Deus, não uma pessoa que diz que é crente, porque no mundo hoje tem muitos que dizem que é crente, mas não são. Neemias, ele simplesmente não contava nada. Ele à noite saiu, pegou a sua montaria. Irmãos, o templo estava destruído a ponto dele querer passar por um lugar e o entulho não deixava ele passar, o lixo não deixava ele passar. Mas Neemias, ele passou. Quando eu olhei essa frase aqui, 3 dias, eu me lembrei de Jesus, 3 dias no ventre da terra. A mesma situação que se repete em vários lugares. Jonas, 3 dias no ventre da ovelha, ou melhor, da baleia. 3 dias no ventre da baleia, ou no intestino. E a gente olha que tudo isso é um tipo de Cristo. Cristo passou 3 dias no centro da terra, para um dia ele ressuscitar. Ao terceiro dia ele ressuscitar. Ele saiu das trevas da morte e ressuscitou para nos dar vida. Ainda parece que a gente tem vida, mas não tínhamos, porque não
vivo eu, mas Cristo vive em mim, ou a vida que eu vivo agora não é mais minha, é de Cristo. A gente tem que entender que a nossa vida não é nossa. Olha que estranho, porque não vivo mais eu, e quando eu vivo para as obras de Cristo. Eu não vivo para fazer as minhas vontades, eu vivo para fazer a vontade do Rei. Quando Neemias foi para ali com a carta na mão, ele tinha acesso a tudo, ele guardou em seu coração, mas ao terceiro dia ele saiu. Aí ele começou a contar. No terceiro dia ele começou a fazer a obra que tem que ser feita. No terceiro dia Cristo ressuscitou e começou a obra de justificação, eleição, predestinação da igreja. Nós somos eleitos em Cristo, o que ressuscitou. Ele ressuscitou para nos dar vida. Ele morreu, mas não está morto. Ele morreu e não está na tumba. Ao terceiro dia, é como se ele tivesse pego a carta do rei. E ele diz: agora eu vou fazer a obra. Ele vai e envia o Espírito Santo. O Espírito Santo enche todos nós e nos sela, nos deixa uma marca para quê? Para fazermos a obra. Tem pessoas que não acreditam porque ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo, acham que não pode. Porque todos que aceitam a Cristo, eles estão selados com o Espírito Santo de Deus. Eu costumo fazer a comparação de um selo a uma garrafa de vinho muito nobre. Um vinho muito nobre é colocado ali pelo Inmetro, pelo órgão de saúde, coloca-se um selo ali, para dizer assim: esse aqui é o original. Mesma coisa somos nós. O conteúdo que tem dentro de nós, ele é colocado num selo para dizer assim: o que está dentro deles é original. O conteúdo que está nele é original. Não precisa eu pular, falar a língua, não é lógico que isso é necessário. Para a gente fazer o ID, é bem necessário que a gente tenha os dons do Espírito Santo. Mas, quando levantamos a mão e aceitamos Cristo como seu Salvador, já estamos selados. O Espírito Santo passou a habitar e ele é o vinho mais nobre. E quando nós olhamos que ele é o vinho mais nobre, nós somos o vaso mais insignificante. Porque o Espírito Santo, ele é algo muito nobre dentro de um vaso de barro. Um vaso de barro que é qualquer coisinha quebra. Então que nós devemos ter cuidado, querido. Agora voltando para cá, falta 5 minutos para a gente ir embora. Neemias se levanta, conta a história, chama os magistrados e diz: olha, a gente vai reedificar o templo. Faziam quase 100 anos de Zorobabel até ele. Se levanta 3 pessoas. Um eu sei que era Sambalat, o outro eu sei que era Tobias, o outro eu não lembro do nome, que era o Arabe. Se levanta essas pessoas e começam a rir, começam a zombar deles dois. Deixa eu dizer uma palavra profética. Talvez estejam zombando de você. Para quê? Para a igreja? Para que tu ir para a igreja? Qual a necessidade de tu ir para a igreja? Vai não. Talvez alguns cheguem e zombem dizendo assim: ó, não dou um mês. Talvez alguns cheguem e zombem: ei, ó, vamos tomar uma. Mesma coisa, Sambalat e Tobias começaram a zombar de Neemias. Começaram a zombar porque eles não sabiam que Neemias estava com a carta do rei. Deixa eu te dizer, tu tens em teu bolso a carta do rei para fazer o que te apraz. Tu estás liberto para fazer o que Deus mandou fazer. O que o rei mandou fazer, você vai fazer. Se levanta Sambalat e Tobias para ser envergonhado. No capítulo 6, eles não se contentam e chamam agora o país que era da vizinhança inteira. É na hora que Neemias chega e diz: olha, eu estou aqui com a carta do rei. Vai chegar a hora que você vai mostrar a carta do rei. Vai chegar o momento que você vai mostrar a carta do rei. Mas por enquanto não mostra não. Só faz a obra. Fica na presença. Fica firme. Mantenha os passos, porque Deus tem cuidado de você. Não se preocupe com o que o homem vai falar. Não. Dê ouvido não. Tem aquela história: faça ouvido de mercador. Alguém vai chegar e dizer assim: tu ainda faz isso. Faço. Mas o meu Deus, Ele morreu por mim porque eu fazia isso. Somente por isso. Se Ele viesse para os sãos, a Bíblia diz, a gente estava perdido. Não, Ele veio para aqueles que estavam debaixo de uma condenação. Ele não veio para os
Mas a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Em momentos de fraqueza em nossas vidas, nós olhamos para o alto e dizemos: eu sou forte. Ainda que nós não tenhamos força, como a irmã Sandra falou, a mulher do fluxo de sangue certamente debilitada, não tinha mais forças, mas ela certamente um dia ela ouviu falar que o profeta disse: diga ao fraco, eu sou forte. E ela tirou forças de onde não tinha. Nessa noite, tire forças de onde você não tem para fazer a obra. Estou te chamando de velho, estou te chamando de fracassado, estou te chamando de impotente, que não vale mais a pena. Mas nesta noite Deus te chama para erguer os muros. 2 minutos para dizer isso. Ele pediu carta ao rei para 3 coisas, e eu acho lindo isso. Primeira delas, reedificar o templo. E segunda delas, reconstruir os muros. E a terceira delas, uma casa para ele. Deixa eu só ler para a gente encerrar. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dá-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei. Em outras versões diz guarda dos jardins, em outras diz guarda das florestas, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela, ou seja, as portas do muro da cidade do templo. Depois para os muros da cidade e para a casa que eu deverei alojar-me. E ao rei mas deu, porque a boa mão de Deus era comigo. 3 coisas que Neemias pediu. Primeira delas, o templo, o local onde Deus habitava. Primeiro lugar, buscar primeiro o reino de Deus. Segunda coisa, os muros de Judá, de Jerusalém, os teus dependem de ti. Terceira coisa, uma casa para eu me alojar. A sua casa é você quem manda. A sua casa é você quem diz se você é não o sacerdote lá. Você está entendendo que ele colocou em terceiro plano a minha estadia. Hoje a gente, nessa época, existiu uma inversão de valores. É tanto que, na carta a Malaquias, ele diz: olha, vocês ficam muito preocupados com as suas casas, ficam com casas luxuosas, mas esqueceram do meu templo. Aqui Neemias não. Ele diz: eu quero primeiro construir o templo, porque tendo o templo eu adoro. Muro, proteção, proteja os seus com oração. Em nenhum momento Neemias tomou essas decisões de supetão, vou fazer. Ele sempre orava ao Deus Altíssimo. O segredo de se dar bem, queridos, o segredo de se dar bem em qualquer situação é você orar antes. Já orei tanto e Deus não respondeu, ore mais, porque Ele vai responder. E não se frustre quando Deus disser não. Porque às vezes a gente ora 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 15 anos. Quando Deus chega e diz não. É para os fortes. Mas não se frustre quando Deus disser não, porque é para o teu bem. O não de Deus é para o meu bem e para o teu bem, na maioria das vezes. Então, meu querido, com as tuas mãos, comece a edificar os muros. Comece a construir a obra de Deus, o teu templo. Porque você é o templo, viu? Naquela época o templo era literal. Hoje o templo é você. Entenda isso. Cuide-se espiritualmente. Cuide-se espiritualmente. Cuide do templo que é a morada do Espírito Santo. O templo hoje, a mulher samaritana ela ficou muito preocupada. Onde eu vou adorar? Em Jerusalém eu estou proibido, não é assim mesmo? Em Jerusalém eu não posso adorar porque a lei lá me mata. E lá no monte eu não acredito que lá seja um lugar.
E onde nós devemos adorar? E Deus, na pessoa de Jesus, falou para aquela mulher: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Lembre-se, Deus, Ele é espírito. Quando a Bíblia fala da mão de Deus, não fala da mão literal, fala do poder que Ele tem, certo? Então o nosso Deus, Ele está dentro de você. Só para você ter noção do seu poder, da força que você tem. Jamais se ache vítima. Não. Aqueles que se acham vítima de qualquer situação são os fracassados. Mas Deus te fez para vencer. Em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Dizendo inimigo ou não, Sambalat e Tobias se levantando dizendo assim: não vai vencer. Você diz: eu vou vencer, porque eu estou com a carta do rei. Em nome de Jesus. Amanhã é segunda-feira.